Alguma vez você já se perguntou se o pei frio realmente vale a pena? Você não sabe o que é pei frio? Tem dúvida sobre quanto tempo um pei pode durar? Fica tranquilo, nesse vídeo irei explicar tudo isso e mostrarei um comparativo de consumo de energia entre os três tipos de pei. Esse daqui é o meu canal do Telegram. É nele que eu divulgo as promoções e subo os materiais complementares, como as planilhas, os materiais didáticos complementares. Fica tudo aqui dentro, eu vou mostrar para você agora onde fica tudo. Eu estou acessando pelo computador, mas é a mesma coisa que acessar pelo celular. O procedimento é o mesmo, tá? Nessa entrada aqui, você vai ver as promoções, como aqui, ó, por exemplo, que eu estou falando que eu comprei esse filamento, estou mandando print da tela e paguei R$ 56,00 com frete grátis para todo o Brasil. Eu divulguei aqui em cima e logo abaixo postei a minha compra e como que fiz para poder comprar. Aqui tem um videozinho também, um tutorial explicando como que faz para poder chegar nesse valor. Indo aqui em cima, na parte superior, você vai encontrar esse alfinetinho aqui, ó, e esses três tracinhos. Ele também tem no celular. Você clicando aqui são os fixados. Aqui não tem comercial, são só os materiais didáticos, os materiais complementares. Aqui é um material bem legal, ó, que diz como está a tua primeira camada. Aqui você faz a leitura, é um material já velho de guerra e conhecido, eu só fiz a tradução dele aqui em cima, explicando por que está errado em cada parte dessa daqui. Aqui também tem as planilhas, tem aqui, por exemplo, a descrição de cada material, por exemplo, aqui é o do bico de latão, do bico de cobre, enfim, tá tudo aqui dentro. Se você tiver alguma dúvida, pode me enviar ali no privado do Telegram, não tem problema nenhum. A sua dúvida pode virar um vídeo que ajudará outras pessoas da comunidade. E todas as vezes que você compra no meu link, você ajuda esse canal a se manter ativo. O pei comum é o padrão que todo mundo conhece. É esse aqui que vem por padrão nas impressoras 3D. Ele aumenta a aderência através da porosidade da chapa e trabalha com temperaturas mais altas. O pei frio é diferente do pei comum. O pei comum depende da dilatação térmica e da porosidade para poder ancorar o plástico. O pei frio utiliza uma camada de polímero muito mais densa e, às vezes, levemente adesiva, quimicamente falando. Já o pei roxo também utiliza de um polímero químico, só que ele é mais focado em eficiência em baixas temperaturas, na faixa de 30 a 40 graus. Ele trabalha com temperaturas mais baixas que o azul que encontramos no mercado. Estarei realizando 3 impressões iguais nos 3 P's, com a mesma configuração de bico, o mesmo STL, o mesmo material, mas com uma única diferença na temperatura da mesa, porque cada prato possui sua temperatura e trabalham com temperaturas diferentes. Nesse teste, veremos bem a diferença de consumo. Estarei realizando o monitoramento da temperatura e da energia e mostrando aqui. O primeiro teste será realizado no pei roxo, onde trabalharei com temperatura de mesa inicial de 35 graus e nas camadas seguintes em 30 graus. Na placa roxa, podemos ver a peça sendo impressa, onde pedi 35 graus de mesa e no momento marca 37 graus. Isso significa que a máquina está trabalhando com mesa desligada. E o momento de pico marcado em 32 watts pela tomada inteligente foi muito baixo, reduzindo em muito o consumo de energia. Em todos os testes, aguardaria a mesa esfriar até chegar na temperatura ambiente, para que o ponto inicial seja igual para todas as placas. Todos esses valores de temperatura, consumo, durabilidade, estarei mostrando um comparativo do investimento da placa versus economia. Como sempre faço, estaria apresentando no final. No momento, só mostraria os testes. Também é possível observar a fixação da placa, onde pego a peça com uma área baixa de aderência e não solta, onde pego ela bem pela pontinha, pela parte de cima, e ela não solta.
Eu realizei o teste da placa azul com 45 graus de mesa na primeira camada e depois reduzindo para 40 graus para o restante da peça. No momento de pico, a tomada inteligente chegou a marcar 65 watts, mostrando um esforço baixo de aquecimento inicial e vindo a estabilizar depois na faixa de 50 watts. Após esfriar, a peça soltou com mais facilidade da placa do que a placa roxa, mostrando ter uma aderência inferior, mas um consumo energético um pouco superior quando imprimia o PLA Silk da Conjure. Já a placa P normal, que veio na máquina, trabalhou mais um pouquinho. Ela teve que sair de uma temperatura ambiente de 30 graus e levar a mesa para 55 graus, me dando um mega susto. No momento de pico, a tomada inteligente chegou a marcar um consumo de 962 watts e depois aliviando meu coração, onde se estabilizou na faixa de 100 a 150. A peça soltou com facilidade, lembrando que meu PEI azul se encontra mais usado que o PEI que veio com a máquina. Na verdade, esse PEI da máquina eu quase não utilizei, talvez por isso ele esteja com uma aderência muito boa, mesmo depois de esfriar. Eu vou estar utilizando essa planilha aqui para poder realizar o cálculo do custo que acabamos de monitorar com as tomadas inteligentes. Caso você não tenha essa planilha, você pode baixar ela no meu grupo do Telegram, como eu mostrei ali no início, né, o caminho aonde os materiais complementares ficam disponíveis para download, de graça. Caso você tenha dúvida de como configurar essa planilha, caso você não entenda muito bem o que eu estou fazendo aqui, eu vou te mostrar agora aonde fica as configurações e como utilizar essa planilha. Aqui entrando no meu canal, você vai procurar esse vídeo aqui na parte de baixo. Nesse vídeo aqui eu explico como que eu configuro essa planilha, como que você faz os lançamentos, como que ela funciona, tá tudo aqui explicadinho. Acabando esse vídeo, você pode vir aqui no meu canal e assistir esse outro vídeo depois, ou vou deixar ele marcado aqui em cima, na parte de cima, no canto superior direito, que você pode clicar nele aqui, que ele vai para a parte de baixo ali, se você tiver no teu telefone celular, e ele não vai encerrar esse vídeo que você está assistindo aqui agora. Também vou colocar ele lá na descrição inicial do vídeo. Bem, retomando a planilha aqui, vou utilizar ela para poder fazer a conta da economia. Vou colocar aqui, ó, o PEI normal, o azul, e aqui vou colocar o roxo. O PEI normal, ele teve um pico de 962 watts, mas depois estabilizou. Vou considerar uma média de 150 watts. Pronto, eu já tenho aqui ó, o meu custo de energia. Lembrando que eu não estou explicando aqui como funciona a planilha, tá? Ela está lá no outro vídeo, você pode assistir e entender toda a metodologia dela aqui, por que eu estou botando R$ 1 ali de custo de quilowatts-hora, enfim. Tá tudo lá. Vamos continuar aqui. Então, meu custo de energia deu uma média de 15 centavos por hora. Vamos fazer a seguinte conta. Vou considerar que essa máquina ela trabalha uma média de 16 horas por dia, que é o que minhas máquinas trabalham em média, 14 a 16 horas por dia, considerando um momento de pausa para poder esfriar, um momento que eu não estou em casa, eu estou na rua até poder chegar, fazer ela retomar o trabalho dela, fazer um fatiamento, enfim. Vou colocar aqui 16 horas de trabalho, vou diminuir, vou botar 14 horas de trabalho por dia, vezes 30 dias do mês, vezes 12 meses. Essa placa vai consumir aqui R$ 756 de luz. Então, vou vir aqui embaixo e vou anotar, ó, PEI, vou colocar R$ 756. Essa máquina vai consumir no ano, em 12 meses, trabalhando no sistema 24/7, produzindo todos os dias, né? Já a placa azul, ela ficou ali na faixa de 50 a 60 watts. Eu vou colocar no meio, na verdade, 55.
Então, ela já vai para 277. Vou vir aqui e vou marcar, ó, R$ 277 de consumo de energia no ano. A máquina já vai ter. Já a placa roxa, ela ficou ali na média dos 30 watts. Então, eu vou vir aqui agora e vou pegar, ó, R$ 151. Vou vir aqui botar uma moeda. E vou apagar aqui que eu não preciso mais disso. Agora, eu vou fazer uma conta da minha economia gerada. Minha placa azul, por exemplo, é a API menos o consumo. Então, a diferença de consumo foi R$ 479. Já a placa roxa é o PI menos a roxa. Ela teve uma diferença de R$ 605. Com esse valor que sobra na placa azul, eu compraria mais 4 ou 5 placas azuis iguais a essa daqui. Considerando que é uma placa azul dessa daqui, bem, esse número que eu vou falar agora aqui, ele não está no IBGE, não é uma análise que o IBGE fez no mercado, enfim. Ele é a média que eu tenho dentro da minha farm, da forma como eu trabalho, tá? É claro, se você faz repetições, peças no mesmo lugar, na mesma posição, aquele local não descansa e tende a gastar mais rápido, que é o meu caso, né? Então, eu sempre faço peças na mesma posição, eu tento mudar a posição das peças, mas acabo esquecendo, sou ser humano como qualquer outro qualquer, né? Então, uma placa azul aqui, por exemplo, ela leva mais ou menos aí 3 meses de um lado e 3 meses do outro lado. Então, ela dura uns 6, vamos botar de 6 a 8 meses. Ela vai durar 8 meses, uma placa azul, tá? A placa roxa, ela já está rodando há mais tempo aqui. Ela está rodando há 4 meses só no lado A e agora começou a apresentar sinais de desgaste. Então ela me passa que ela vai ter uma durabilidade maior, mas eu vou considerar que a durabilidade é igual ao da azul, tá? Vou considerar o pior caso aqui, né? 8 meses, tá? Um peixe já dura mais, tá? Ele dura mais ou menos aqui 1 ano. Tudo depende também do tipo de peça, se o tipo de filamento ele é muito abrasivo. Se você usa TPU, por exemplo, o TPU ele tende a gastar o PEI muito mais rápido. Então, aqui a gente já tem uma análise, né, de durabilidade de uma placa e de quanto de economia. Então, na minha opinião, as placas azuis e roxas, elas valem muito a pena se você imprime, por exemplo, em PLA. Esse teste que eu acabei de realizar aqui, ele foi feito com PLA Silk da Conjure. No PLA, a economia é muito grande, como a gente pode ver aqui. Vou até dar uma separada aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um teste em PLA. Toda essa economia foi gerada em PLA. Quando a gente imprime em PETG, as faixas aumentam. O PEI, por exemplo, dependendo da marca do PETG, ele oscila de 70 a 80 graus. Quando a gente vai para o azul, já fica entre 60 e 70. A gente tem uma economia aí na faixa de 10 a 20% de luz, que ainda é bem interessante. Já no roxo, a gente já tem uma queda maior quando trabalha no PETG. Ele já consegue trabalhar aqui na faixa entre 50 e 60 graus, dependendo da marca. Então, se for para uma impressão em PLA e PETG, vale muito a pena. Em ABS não vale, porque a temperatura não muda. Por exemplo, o roxo a gente é obrigado a trabalhar com ele em 100 graus, porque o ABS demanda uma temperatura mínima de 100 graus, senão a câmara fica muito fria, ele começa a trincar, pode dar o warp. Enfim, então se você for trabalhar com PLA e PETG, sim, esse tipo de PEI vale muito a pena. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de cada PEI desse daqui que eu utilizei. Vou agradecer a sua atenção até aqui. Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E te encontro no próximo vídeo.